Muito bem, continuando o estudo da lição número 8, a parte de quinta-feira, ensinarei os transgressores, ou aos transgressores, os teus caminhos. Como podemos falar de salvação para uma pessoa se nós não temos certeza da salvação? Esse é um ponto muito crucial. Uma pessoa só pode dar para outra pessoa aquilo que ele tem. Se ele tem a bênção da salvação, se ele se sente salvo em Jesus, ele pode, logicamente, transmitir isso para outra pessoa, doar esse conhecimento para outra pessoa, que a pessoa vai receber isso no coração e pode ser transformada. Eu vejo o caso de Isaías, quando ele esteve na presença de Deus em visão e viu o Deus Santíssimo no seu santo trono e viu a sala do trono de Deus, ele ficou em pânico. Ele disse: agora eu vou morrer porque eu sou um pecador, lábios impuros, vivo no meio de um povo impuro. Um querubim veio com uma brasa viva, tocou nos lábios de Isaías, disse: teu pecado foi perdoado, você está justificado. Aí Deus perguntou: quem é que vai falar da mensagem para esse povo que precisa de conversão? Isaías disse: eu irei, Senhor, envia-me a mim. Então, essa é uma atitude de quem foi transformado. A pessoa quer falar daquilo que assim o ajudou a ser transformado. E as pessoas vão perguntar: por que você está desse jeito? Que mudança foi essa que aconteceu na sua vida? Com meu pai foi assim. Meu pai era um bebedor de cachaça, ele fazia forró todo sábado à noite, ele matava cabrito, ele fazia assim uma verdadeira festa, um forró, até o dia amanhecer. E o povo, mais de 200 pessoas na minha casa todo sábado à noite. Ele fazia isso costumeiramente. Quando um dia o evangelho chegou no coração dele, ele abandonou tudo isso e passou a ser um servo de Deus, um pregador do evangelho. Sabe quantas letras ele sabia ler? Somente o A, E, I, O, U. Nada mais. Não sabia nem escrever o nome dele. Mas se tornou um missionário que levou mais de 300 pessoas aos pés de Cristo. Transformada. Foi até a Paraíba para falar com os pais e os tios dele e os primos. E eles então foram convertidos, ouviram a palavra. Meu pai não sabia ler, mas ele tinha uma mente privilegiada. Ele nos reunia e dizia assim: Gilberto, leia para mim aqui tudo sobre os ídolos. Eu pegava o estudo bíblico, ia lendo passagem por passagem e ele ia decorando aquilo. Ele chamava meu outro irmão e dizia: Jeová, leia as mesmas coisas que o Gilberto leu. E ele memorizava tudo aquilo lá. Quando ele ia dar estudo bíblico, ele dizia para a pessoa: olha, a Bíblia está aqui, eu não sei ler, mas o senhor vai abrir agora, no meio da Bíblia, abra no meio da Bíblia. Está lendo o que aí? Estou lendo os Salmos. Procure o número aí, 85. A pessoa procurava, ele dizia: esse número grandão, isso é o capítulo. Os pequenininhos é o versículo. O senhor vai ler o 85 e o verso 9. Leia. A pessoa lia, ele explicava para a pessoa. Ele tinha os estudos decorados assim na mente dele. E assim conseguiu levar a Cristo mais de 300 pessoas. Isso foi só numa localidade. Eu soube recentemente que dos estudos que ele deu na Paraíba, já tem mais de 1.500 pessoas. E tem 22 igrejas ali pelo trabalho que ele fez em 1970. Quando ele foi lá evangelizar os pais, os tios e os primos dele. Então, uma coisa assim tremenda. Isaías disse: Senhor, envia-me a mim, transformado. Isaías estava transformado. Agora a pergunta número 5 diz assim: que promessas Davi fez a Deus após receber o perdão dos seus pecados? Outra experiência marcante. Salmo 51, de 7 a 15, Davi escreveu: purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito, teu Espírito Santo. Torna a me dar a alegria da salvação. Me sustém, Senhor, com um espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Então a pergunta é: que promessas Davi fez a Deus após receber o perdão dos pecados? Quando ele cometeu o pecado com Batseba e mandou matar o marido de Batseba, chamado Urias. O profeta Natan chamou a atenção dele, ele caiu em si e escreveu o Salmo 51.
E uma das partes importantes é ele dizendo, Senhor, já que o Senhor vai assim renovar o meu espírito, vai me transformar, me perdoar, eu vou prometer ao Senhor que de posse desse perdão, dessa bênção, eu vou ensinar aos transgressores os teus caminhos, para que eles se convertam a ti. Essa foi a promessa que Davi fez e Deus o ajudou a cumprir essa promessa. Quando Deus transforma vidas, Deus está criando testemunhas de uma vida nova e uma voz para testemunhar diante de um mundo caído. No Apocalipse 18 é dito que no tempo das 3 mensagens angélicas, um anjo poderoso vai iluminar a terra com a sua glória. Esse anjo poderoso significa o seguinte: os filhos de Deus que estarão levando a mensagem vão receber porção dobrada do Espírito Santo e vão falar com uma convicção tão grande que as pessoas serão iluminadas com o conhecimento da palavra e vão então reconhecer Deus como o grande Criador e o santo dia do Senhor como o dia de guarda. Será uma iluminação tremenda, um reavivamento espetacular que vai ocorrer no mundo. E aí vidas serão transformadas, mostrando o fruto do trabalho evangelístico. Ellen White escreveu no livro Ciência do Bom Viver, na página 99, o seguinte: almas que têm sido degradadas e se tornadas instrumentos de Satanás são ainda, pelo poder de Cristo, transformadas em mensageiros de justiça e mandadas a contar quão grandes coisas o Senhor Deus fez por ela e como teve compaixão dela. Lembra de Jesus quando ele assim libertou o endemoniado gadareno daquela legião e aquele homem disse: eu quero seguir o Senhor. Jesus disse: não vai me seguir. Você vai para a sua casa, você vai para a sua cidade e vai contar para os seus tudo que o Senhor Deus fez por você, como teve misericórdia de você. E aquele ex-endemoniado saiu por Decápolis, que era o grupo de 10 cidades. E ele evangelizou todo mundo. Quando Cristo voltou lá, havia milhares de pessoas que já conheciam Jesus Cristo só pelo testemunho daquele homem, transformado pelo poder de Deus. Se você escutasse a história de um homem chamado Bic nas Ilhas Ocidentais, ilhas das Índias Ocidentais, lá perto da Índia, no finalzão ali da Ásia. Então, esse homem chamado Bic, ele era um feiticeiro de primeira mão. Esse homem fazia cada feitiço que o povo ficava espantado. Ele tinha uma conexão com os demônios de forma impressionante. Ele era o maior feiticeiro de toda a Ásia. Ele movia cadáveres de um lugar para outro. A pessoa dizia: eu preciso saber onde está tal pessoa. Os demônios diziam para ele: essa pessoa está em tal lugar. Era um GPS do mal. Então, Bic era tremendo. Os clientes procuravam e diziam: olha, eu quero matar essa pessoa. Bic fazia um trabalho e os demônios iam e matavam aquela pessoa. Então, ele era um homem muito poderoso. Um dia, ele passou na frente de uma igreja e um pastor estava pregando. E uma parte da mensagem entrou no ouvido, na mente de Bic. Ele estacou diante da igreja. E ficou ouvindo, ele não entrou, ficou ouvindo o pastor pregar. A mensagem foi tão poderosa que o Espírito Santo falou naquele coração. Bic, ele quis uma nova vida. Ele quis uma transformação. E Deus poderia fazer essa transformação. Mas os demônios não estavam dispostos a perder aquele instrumento. Demorou um ano inteiro para os demônios abandonarem o corpo de Bic. Ele foi para a praia, levou todos os feitiços dele, uma montanha de quase 3 metros. O pastor tocou fogo, aquele queimou, e houve coisas espantosas acontecendo, gritos, chiados, uma coisa tremenda. O mar ficou revolto na hora, mas depois que isso acabou, Bic entrou nas águas e foi batizado, e hoje é um dos missionários maravilhosos nas Índias Ocidentais. Um homem transformado. Onde esse homem chega, o testemunho dele leva à conversão todo aquele que é sensibilizado por aquele que Deus fez naquela vida. Esse é o resultado de se encontrar com Cristo como Salvador. Nasce no coração da pessoa um desejo santificado de contar para os outros a verdade salvadora que transformou aquela vida. As pessoas em redor sentem a diferença e vêm perguntar: o que aconteceu com você? Foi assim com meu pai. Quantos vinham lá em casa e diziam: seu Cícero, o senhor era um homem bravo, o senhor batia em todo mundo, o senhor brigava com todo mundo, o senhor fazia forró.
Agora eu vejo o senhor andando com a Bíblia debaixo do braço. Você vai para onde? Vou para a igreja adventista. Isso você precisa também, senão você vai para o inferno. A pessoa fica, o quê? O senhor tem que guardar o sábado. Eu vou lhe dar um estudo bíblico. Eu vou lá com meu filho e nós vamos dar um estudo bíblico para o senhor. Ora, foram centenas que foram assim para os pés de Cristo por causa desse testemunho do meu estimado Pai. Por isso, Jesus Cristo, Ele está nos chamando para que nós sejamos participantes das 3 mensagens angélicas. Ensinarei aos transgressores os teus caminhos. É isso que faz uma pessoa transformada. Isso está no Apocalipse e no Salmo, nós vimos a revelação disso na vida do próprio Davi. Deus abençoe a todos. Possamos entender que essa mensagem é para nós. Temos que ser os instrumentos de Deus pregando as 3 mensagens angélicas. Primeira mensagem angélica: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Segunda mensagem angélica: caiu Babilônia, que se tornou morada de espíritos. É Babilônia que deu a beber na sua doutrina falsa, como se fosse um vinho para as nações se embebedar. Terceira mensagem angélica: não recebam o número da besta. Se alguém receber o número da besta na testa ou na mão, Deus vai dar o cálice da ira dele. 3 mensagens poderosas. Em Apocalipse 18, o anjo, que é o Espírito Santo, vai iluminar a terra com o seu poder. E muitos milhões se converterão. Deus nos abençoe. Podemos fazer parte desse projeto de Deus para a nossa vida. Fica com Deus.